Oi, espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aula, para o nosso tema de hoje, em relação ao texto que eu mandei para vocês. Verdade, arte e beleza, certo? Antes de começar necessariamente a falar do texto, eu quero mandar um beijo especial para a turma da terceira 4, né? Saudade de vocês, saudade de todo mundo. Mas como foi comentado, então eu mando um abraço especial para a turma da terceira 4, ok? Falando do nosso tema, arte, verdade e beleza. Nós tínhamos falado sobre mimesis, sobre arte na antiguidade, aonde a arte tem uma relação com a vida, uma relação direta com a vida. Lembram disso? Não é só uma forma para se distrair, mas é uma forma para representar a vida. A arte representa a vida. A gente tem a mimesis, que é aquela imitação do real, só que mais que uma imitação, é uma representação do real, porque tá colocando o real tal qual ele é e até mais bonito. Porque quando você olha as esculturas, aquelas que a gente trabalhou na nossa última aula, você vê aquela perfeição que de verdade não devia ser daquele jeito. Ou na realidade não deveria ser daquele jeito. Mas ainda assim, essa representação do real, esse realismo, essa questão de colocar o real o mais parecido possível do que ele seja. Era isso que a gente estava vendo. Aí a gente trabalhou a questão do Platão e do Aristóteles sobre a mimesis. Foi a parte mais conceitual, filosófica. Espero que lembrem disso. E agora a gente vai focar. Vocês podem separar aí, né? Caderno, caneta, lápis, enfim, o que vocês tiverem aí para anotar. O nosso ponto central, o nosso fio condutor. Ou seja, tem um ponto aqui onde aqui é o ponto central. E tudo aqui eu falar, os argumentos, eles vão estar em torno, eles vão se ligar nesse ponto central. Certo? Que é a relação da arte com a verdade e com a beleza. Então vamos falar hoje sobre 3 coisas e a relação dessas 3 coisas: arte, verdade e beleza. Ok? Fazendo uma conexão com o que a gente vive hoje, por exemplo, com o nosso contexto de pandemia. Acredito que a maioria de vocês está assistindo filme, série, ouve muita música, ou seja, arte. A arte está sendo muito, entre aspas, útil nesses dias, mas muito mais do que útil, não é a palavra útil, é necessária, certo? Acredito que está ajudando muito vocês. Disso, do que nós estamos vivendo hoje, também está saindo, provavelmente vai sair filme, música, poesia, enfim. A arte, ela tem uma relação com a vida, com a realidade, com a verdade das coisas. A arte é um jeito de se observar a vida, é um jeito de comunicar a vida, certo? Isso é arte. E é nesse sentido que nós vamos estudar aqui. E é nesse sentido que a gente vai tentar entender, então, que a partir disso, ela tem uma relação com a verdade e com a beleza, ok? Mandei para vocês um conto, As Margens da Alegria, e a primeira indicação foi: leiam esse conto. É um conto do Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, escritor mineiro. O Rosa, dentro da literatura brasileira, é um dos maiores nomes que nós temos. É um orgulho para nós, uma alegria ter um escritor do nível dele escrevendo em português pra gente. Isso é muito bom. É nosso, da nossa terra, é um orgulho. Temos Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi médico, diplomata, contista, cronista, romancista, novelista, enfim. E não é à toa que eu separei um texto dele
acredito que o Guimarães Rosa também é um filósofo. O filósofo não tem que ser formado em filosofia. Não precisa nem necessariamente dizer estou falando de filosofia. Se a gente retomar as nossas discussões da filosofia como uma visão de mundo, a gente chega no Guimarães Rosa como filósofo. Porque tudo que ele fala, o jeito que ele traduz a realidade e o jeito que ele escreve sobre a vida, a gente pega uma reflexão boa disso. Ou seja, é um grande filósofo também. Falando do conto, talvez e muito provavelmente, quando vocês leram o conto, teve muita coisa que vocês não entenderam. Palavras, Guimarães Rosa tem um estilo de escrita bastante particular. É um dos marcos dele na literatura, a escrita dele. Ele coloca muitas palavras, é um vocabulário rico, palavras diferentes, ele criava palavras também, palavras que ele trazia, palavras das regiões de onde ele escrevia, que ele observava, enfim, às margens da alegria. Tá nesse texto aqui, primeiras histórias, é o conto que abre esse livro aqui, As Margens da Alegria. Quando se fala de Guimarães Rosa, a primeira coisa que, se vocês forem procurar na internet, vai aparecer esse livro aqui, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, um marco da nossa literatura também. Uma obra fantástica, maravilhosa. É do Guimarães Rosa, né? Só para situar vocês, para contextualizar das obras dele. Essa aqui é a mais estudada, mais falada. Grande Sertão Veredas. Mas o nosso foco é aqui. Primeiras histórias, As Margens da Alegria. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse conto. E enquanto eu estiver falando sobre o conto, eu vou fazer as ligações necessárias para que a gente entenda os nossos 3 pontos principais: arte, verdade e beleza. É uma aula de filosofia. Estamos em estética, estamos falando de arte. E eu sugeri para vocês 3 coisas: arte, verdade e beleza. Primeira coisa, se vamos falar de arte, de verdade e beleza, precisamos saber o que é arte, o que é verdade e o que é beleza. Certo? Vamos ao conto e, na medida que nós formos lendo o conto, a gente vai tentar entender então esses 3 pontos e qual a relação entre os 3, arte, verdade e beleza. Eu não vou ler o conto na íntegra aqui para vocês, eu separei alguns trechos porque eu sugeri a leitura do conto já para vocês. E também porque vai se estender muito. E é um saco assistir um vídeo de 2 horas de aula, ninguém merece, ainda mais no contexto que a gente está vivendo. As Margens da Alegria. As Margens da Alegria está contando a história de um menino que viaja para casa dos tios. É a primeira viagem dele. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar desse texto aqui para tentar entender é a seguinte: é a descoberta do mundo. Guimarães Rosa está narrando aqui a descoberta do mundo que o menino faz. Até então ele vivia na casa dele. É a primeira viagem que ele faz e é uma viagem de avião. Já devo ter falado para vocês em algum momento que as crianças são os maiores filósofos que existem. A criança é curiosa. A criança tem aquele encantamento, aquele espanto com as coisas. A criança fica perguntando o porquê das coisas. Tem aquela fase chata do porquê, do porquê, do porquê. A criança quer saber o porquê das coisas. A criança vê as coisas e ela fica, nossa, é isso, o mundo. A criança está descobrindo o mundo.
Fazer filosofia também é descobrir as coisas. Então nós chegamos no nosso primeiro ponto, verdade. Certo. Verdade. Vou usar aqui pra vocês. Vai aparecer aí pra vocês bonitinho escrito. Verdade no sentido de aletheia ou aletheia. É uma palavrinha grega que, se você vai traduzir ela de uma forma mais literal, ela vai ser um desvelamento das coisas, um desvelamento do real. Isso é verdade. Imagine o seguinte: o que é velar? Velar alguma coisa. Quando você esconde essa coisa. Ou seja, eu tenho algo aqui e eu velei, escondi. O que a verdade faz? Ela vai desvelar, ela vai tirar, ela vai fazer surgir, aparecer essa coisa que estava até então velada, ou seja, um descobrimento das coisas. Lembrando, o menino, na primeira viagem, ele está descobrindo o mundo, descobrindo as coisas, porque nós não, pelo menos a gente não, só se gerações muito atrás lá no início, mas nós não. Uma provocação, né? Será que a verdade não é uma invenção? Se foi, quem inventou? E por que nós seguimos até hoje? Enfim, a gente não inventou nada, a verdade é essa. A verdade é o que a gente descobre, a gente aprende sobre a verdade das coisas. Então o menino tá descobrindo o mundo. Então a verdade que eu quero trazer para vocês é nesse sentido. Essa verdade, essa revelação das coisas, esse descobrir das coisas. Como que se descobre algo? Olhando, procurando, percebendo, observando, sentindo. E é isso que o menininho faz, ele descobre o mundo além do que ele vivia, além do jardim dele. Então, o texto começa assim, essa história. E um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. E aqui acho que tá falando de Brasília, tá? Estão construindo a cidade. Enfim, era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em casa de sonho. Uma das coisas que eu mais amo no Guimarães Rosa é o jeito que ele escreve. Maravilhoso. É fantástico. Poético. Ele fala: era uma viagem inventada no feliz. Para ele, produzia-se em casa de sonho. A criança, como eu falei para vocês, tem esse encantamento com as coisas. Esse descobrimento. Essa fascinação com as coisas. Às vezes é um sustinho, ou como a gente fala na filosofia, que Platão, Aristóteles escreveram lá atrás, que o que origina a filosofia é um espanto com as coisas, um susto. Ou a tradução mais usada, uma admiração com as coisas. Essa descoberta do mundo que o menino faz pela viagem é uma admiração. Por isso é uma viagem inventada no feliz, certo? Pelo menos de início era uma viagem realmente inventada no feliz. Aí ele vai com os tios, ele vai de avião. É muito legal andar de avião, ver as nuvens, o céu de pertinho, é maravilhoso. Imagina a criança e tudo. E ele vai contando aqui no texto que, nossa, para o menino tudo era uma maravilha, uma fantasia. Tudo que ele via, o jeito que colocavam um cinto nele e o que traziam para ele, e o jeito que ele olhava para o céu, para as coisas. Ou seja, ele estava descobrindo o mundo e ele estava se encantando com aquilo. Isso não tem já uma relação com a arte? Vão pensando aí, tá? Aí, a parte interessante pra gente que vocês podem até copiar lá do texto que vocês têm aí,
A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. A vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. É o que o menino vive. A vida raiou pra ele. Ele viu que tinha mais coisa no mundo pra ele ver, além do que ele já tinha visto. Muita coisa bonita pra ele ver. Aí que a gente chega na questão da arte. Ele tava achando bonito o que ele tava vendo. Tava se encantando com aquilo. Uma viagem inventada no feliz. Um descobrimento feliz das coisas. Ele tava vendo beleza nas coisas. Aí eu vou lançar uma provocação para vocês. Será que a vida empresta beleza para a arte ou é a arte que empresta beleza para a vida? No caso, no menino, a gente tá falando de um conto. Um conto é uma expressão artística, mas tomando como ponto de vista do menino, será que a gente pode chamar de arte isso que estava acontecendo com ele? Ou de filosofia? Esse descobrimento com as coisas, esse encantamento de olhar e perceber tudo, a beleza do mundo. Isso também não é filosófico? A arte não é uma coisa muito filosófica também? É. Continuando. Verdade, então só pra amarrar bem pra vocês. Então, o que é a verdade? Esse desvelamento das coisas, esse descobrir as coisas. E eu relacionei com o menino que estava nessa descoberta do mundo a partir da viagem que ele tem, que ele faz, a viagem inventada no feliz, né? E a verdade que aparece num raiar extraordinário para ele. É isso que a gente tá falando, então, a relação da verdade com a arte. E eu já coloquei a beleza, porque para ele tava sendo um processo bonito, certo? Continuando a falar do conto. Quando ele chega no local onde eles estão construindo, ele tem um contato com a natureza, certo? E ele fica encantado com o vento, com o verde, com as flores, com os pássaros, com as nuvens. E ele fica, nossa, era tudo muito bonito. Quando a gente vê, eu já lancei isso em sala de aula para vocês. E quando eu pedi para que me mostrassem foto sobre coisas bonitas, muita gente me mostrou o pôr do sol, me mostrou o mar, me mostrou paisagens, cachoeiras. Aí eu lancei o questionamento e eu lanço esse questionamento de novo para vocês. Quando a gente vê isso, a beleza tá naquilo que a gente tá vendo, na paisagem, ou a gente que emprestou beleza para aquilo e diz que aquilo é bonito? Um pôr do sol não é uma obra de arte? O nascer do sol também é uma obra de arte, ou a gente que diz que é uma obra de arte? Essa relação que eu quero que a gente pense aqui um pouquinho, e por isso que eu trouxe o conto, certo? O menino, ele se encanta demais com a natureza, com as coisas que ele vê. E o auge do encantamento dele é quando ele vê um peru. Ele acha o animal, o porte do animal, fantástico, bonito. E ele fica extasiado com aquela beleza. Ele quer ser amigo do bichinho que ele tá vendo e ele acha lindo. Ele se encanta. A gente se encanta por muita coisa na vida também quando a gente vê, certo? Esse encantamento, a gente pode chamar isso de arte? A arte não produz um encantamento na gente também?
Aí a gente chega na parte do conto que em uma das refeições que eles fazem ali no conto, o menino ele sofre um baque, que é ele ver que estava sendo servido de janta justamente o peru que ele tinha se encantado. E ele fica extremamente triste, decepcionadíssimo. Para ele aquilo foi um crime, aquilo feriu tudo então, toda a beleza do mundo que ele tinha sentido, que ele tinha visto, que ele tinha percebido daquele animal. Então o menino ele experimenta um sentimento que é o da crueldade. Ele acha aquilo cruel. Assassinar o animalzinho e servir ele na refeição. Ele tinha até então experimentado a beleza do mundo. E agora ele experimenta a crueldade. Fica triste. Certo? Acontece o que a gente pode chamar de um desencantamento. Parece que o mundo perdeu um pouco da cor, aquelas cores vivas que ele tinha visto até então. Toda aquela vivacidade do mundo ficou meio apagada. Ficou apagado para ele. Porque ele experimentou o que a gente chama de maldade para ele, no caso para a criança. Ou o que a gente pode chamar de crueldade. Certo? Ou seja, essa descoberta do mundo também trouxe o lado amargo, não só o lado doce, o lado ruim, o lado que é da crueldade. E a gente não passa por isso também na vida da gente. Essa descoberta também se dá da crueldade, das coisas que vão trazer decepção, infelicidade pra gente. E a gente não traduz isso na arte também. A arte não trata só de coisas felizes. A arte também traduz isso. Porque no fim das contas, se a arte ela tem uma relação com a verdade, se ela é uma representação da verdade, no sentido que a gente tomou no nosso último tema, então ela também vai expressar a crueldade do mundo, o sofrimento. Se você pegar, por exemplo, os gregos, as tragédias, o que era a tragédia? Era um modelo de comportamento ético-moral para o grego. O grego assistia a tragédia e a partir da tragédia, do acontecimento, do desenvolvimento da tragédia, ele tomava aquilo como comportamento para a vida dele, como exemplo. E as tragédias, como o próprio nome diz, desgraça. Histórias pesadas, fortes, doídas, extremamente cruéis e tristes, porque a vida não é só felicidade, a vida também é ruim. E o que você faz diante de uma adversidade? Como que você age quando as coisas não estão boas? Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, qual é o jeito correto de agir? Exemplo, nós estamos no isolamento social. Por que nós estamos isolados para não transmitir o vírus? Vou me usar como exemplo. Eu não faço parte da área de risco do vírus, mas eu sigo o isolamento social por ser uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e por uma questão ética de que eu posso passar isso para pessoas mais velhas. Eu posso passar isso para alguém. Por exemplo, aqui em casa eu moro com pessoas que estão na área de risco. Eu posso passar, entendeu? Para as pessoas. Então o isolamento é um jeito de cuidar de você e cuidar dos outros também. Certo? Então o que você faz diante de uma adversidade? Nas tragédias eram casos graves. Esse também é um caso grave, mas se dava de modo particular, dizia só sobre a vida de uma ou duas famílias. E os personagens tinham sempre ações muito corretas, e por isso que era um modelo moral e ético para as pessoas.
por isso que se seguia. E as pessoas, a partir do que elas viam ali, elas levavam pra vida. Por isso que o Aristóteles vai dizer, a mimesis é algo importante. A mimesis ensina as pessoas. As pessoas aprendem pela imitação. Então, se elas assistirem boas ações, boas atitudes, elas vão seguir aquilo. Sobretudo porque a vida é sobre aprender. Nós estamos na vida para aprender muitas coisas. E a gente aprende muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa bonita e muita coisa ruim. O que nós aprendemos com o sofrimento? O que o sofrimento ensina pra gente? A gente tá falando de um conto que é uma criança que tá vivendo. Ele não vai ter essa maturidade para pensar nisso. O que eu vou aprender com o meu sofrimento? Mas nós vamos pegar esse encontro que ele tem então com a crueldade para refletir sobre o que nós estamos refletindo agora. O que eu aprendo de uma adversidade? O que eu aprendo de um momento ruim que eu vou passar? Se a gente puxar, por exemplo, o Nietzsche, filósofo alemão, né? O Nietzsche vai dizer que grande parte dos problemas da modernidade é que as pessoas não compreendem que elas não podem evitar a dor. E que, pelo contrário, elas têm que o sofrimento, que elas têm que aprender com o sofrimento. Certo? Você tem que aprender com o sofrimento. A vida é uma coisa que você não evita, o sofrimento é uma coisa que você não evita. E o que você vai fugir disso? Você vai colocar para debaixo do tapete? Você vai transferir para outras pessoas a responsabilidade da tua vida, do que você é, do que você sente? Ou você vai tentar assumir isso e ver em que medida isso vai ensinar você a ser uma pessoa melhor? A gente está pegando o caso do conto para pensar isso. Ou seja, a arte nos dá um suporte para pensar sobre a vida. Então, quando o menino se depara com a crueldade, ele fica triste, lógico, e ele fica desencantado. Se você tem um pouco de consciência hoje, consciência moral, ética, política, humana, você fica triste, porque você vê o jeito que as coisas são conduzidas no nosso país, no mundo como um todo. Você fica meio triste, certo? Pegar um contexto de pandemia hoje, mais de 15 mil mortes, 15 mil vidas, 15 mil amores, 15 mil amores que acabaram. Você vai, como que você reage diante disso? Porque não é da tua família e daí tá tudo bem? Não. Então, essa questão que o menino traz, dele ficar decepcionado, desencantado com as coisas, isso é extremamente humano. A gente tem muito que aprender com as crianças. A gente acha que a gente ensina as crianças, mas não. Eu acho que é quando, o que nós fazemos com as nossas crianças? A gente corta as asinhas delas e a nossa capacidade de sonho. E nos tornamos pessoas completamente mecânicas, que têm vergonha de ser que são. A criança não tem vergonha de ser o que ela é. E nós temos, porque quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a se encaixar em padrão. Criança não tem padrão, o padrão delas é o que elas sentem, o que elas são. Nós deveríamos, sim, aprender muito com as crianças, certo? Mas nós não aprendemos. Muito pelo contrário. A gente reprime. A gente poda a imaginação. Por exemplo, se a criança tá brincando com, sei lá, um aviãozinho de papel, fala que é um avião, você vai dizer que aquilo é um papel, que não é um avião. A gente tira a nossa criatividade, a nossa capacidade de imaginar. Nós deveríamos sim aprender muito mais com as crianças e não perder essa capacidade de sonho. Não tô dizendo que não tem que ter o pé no chão, que não tem que olhar para a realidade. Lógico que tem que, mas não tem que abandonar completamente o sonho, a imaginação, a magia. Não tem que usar os outros
Não tem que tratar os outros como objeto. Não tem que achar que os outros têm que seguir o padrão que você segue. Você tem que amar os outros. A criança tem um amor. Lógico, criança mente, criança não é santo, mas ainda assim a gente deveria, sim, aprender muito com as crianças. Por exemplo, como nós estamos aprendendo hoje com esse menininho, que é essa capacidade de encantamento com as coisas e a tristeza que ele vive quando ele percebe que o mundo é cruel e que as pessoas fazem coisas ruins. No caso, para ele, mataram um amiguinho dele. Era uma coisa ruim, né? Continuando. E já para ir fechando, já estamos em meia hora, né, de aula. Eu não quero me alongar muito porque é cansativo e não rende tanto se eu ficar uma hora falando como eu fiquei das outras vezes. Eu tô tentando adaptar e melhorar isso também. Quando o menino ele tá completamente desencantado com as coisas, esse livro aqui tem um trechinho aqui que eu separei pra vocês e que vai falando no finalzinho. Ele diz assim: tudo se amaciava na tristeza. É o jeito Guimarães Rosa de escrever aqui. Tudo estava triste, tudo se amaciava na tristeza. Até o dia, isto era, já o vir da noite. Porém, o subir da noitinha é sempre ir sofrido assim, em toda parte. O silêncio saía de seus guardados. Tava tudo triste, tudo quieto. O menino timorato, que é tímido, não é? Aquietava-se com o próprio quebranto. Alguma força nele trabalhava para arraigar raízes, aumentar-lhe a alma. Ou seja, ele estava triste, mas tinha alguma coisa dentro dele que já estava fazendo com que ele se reconstruísse. Aí no último parágrafo do texto, né, um pouquinho antes do último, o menino não entendia. A mata, as mais negras árvores eram um montão demais. O mundo trevava, ou seja, o mundo estava escuro e ele não entendia nada. Estava tudo escuro, tudo triste, tudo quieto. Por mais que tivesse algo dentro dele lutando para que ele saísse dessa tristeza, estava tudo escuro e ele não entendia por quê. Aí diz: voava, porém, a luzinha verde, vindo mesmo da mata. O primeiro vagalume, sim. O vagalume, sim, era lindo. Tão pequenino no ar um instante só, alto, distante, indo-se. Era outra vez em quando a alegria. Ou seja, ele estava triste e ele vê um vagalume. Ele experimenta uma nova beleza, certo? No meio da escuridão ele vê aquele pontinho verde e dá um estalo nele e aquilo devolve uma alegria para ele. Ou seja, ele entendeu que apesar de toda a tristeza que ele estava sentindo e de toda a escuridão que ele via, ele percebia, a vida podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Ou seja, existe muita beleza para se descobrir e para se experimentar no mundo, certo? Ele precisou viver aquela angústia, aquele desencanto, para que ele entendesse o seguinte. Tem uma frase de uma poeta que eu gosto muito, que se chama Hilda Hilst. Ela fala o seguinte: quando menos se espera, tudo reverbera. Ou seja, quando você está no escuro e quando você menos espera, as coisas acendem novamente, certo? Se pegar de uma maneira mais profunda, não no caso do menino, ele não tinha capacidade para entender isso, mas a gente pode ver beleza no escuro também. Por exemplo, à noite, a lua,
as estrelas. Talvez exija um esforço maior da nossa visão perceber a beleza no escuro. O escuro incomoda porque a gente não consegue enxergar direito o que a gente tá vendo. Isso traz medo pra gente, né? Mas enfim, voltando ao menino. Ele percebe uma nova beleza. E essa nova alegria pela beleza do vagalume dá um gás pra ele compreender que a vida é muito mais do que você pode pensar. Ou como eu disse, Los Hermanos, é preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. É isso que acontece no conto. Ou seja, então por que eu trouxe conto? Nós estamos em verdade, arte e beleza. Verdade, o menino descobrindo o mundo, descobrindo as coisas. A arte e a beleza entram nesse encantamento que ele sentiu com as coisas. É nesse sentido que a arte se relaciona com a vida. Não precisa necessariamente ser uma obra de arte declarada. O que é uma obra de arte declarada? Exemplo aqui. Esse aqui é o quarto do Van Gogh. É um quadro famosíssimo. Se vocês digitar lá Van Gogh, vai aparecer a noite estrelada, vai aparecer os girassóis, e vai aparecer o quarto. É uma obra de arte, ou seja, ele pintou uma obra de arte, uma tela. Mas a gente não está falando só de obras de artes que são declaradas como obra de arte, quando a gente fala da vida. A gente está falando do encantamento pelas coisas. Então, qual que é a relação principal que eu quero fazer para vocês? Esse encantamento que nós temos, essa descoberta do mundo que nós temos, essa beleza que a gente percebe no dia a dia, na vida, nas coisas menores ou talvez maiores, a arte está nisso. E é por isso que a arte tem uma relação com a verdade. É por isso que a arte tem uma relação com a vida. E isso, gente, é absurdamente filosófico. Porque isso está ajudando a gente a refletir sobre as coisas, a sentir, a perceber as coisas. Não no sentido de racionalizar ou dizer que aquilo é aquilo, mas em que medida aquele encantamento me faz acordar para a vida e perceber a vida. Isso é filosófico. A partir de uma nova beleza, o menino entendeu, eu posso ser feliz de novo. Ele percebeu. E ele só conseguiu perceber aquilo porque ele ficou triste. Ou seja, a gente sabe o que é luz porque a gente conhece o escuro. A gente sabe o que é alegria porque a gente experimenta a tristeza. Senão a gente não saberia. E a gente vai descobrindo isso no dia a dia. É essa capacidade que a arte traz pra gente. É isso que a gente pega e percebe que a gente pode pegar do conto. Pra fechar, aqui no Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, ele tem uma noção, um conceito que é muito bonito, que é o de travessia. Ele fala que a vida, ela é uma travessia. Eu tenho aqui um trechinho pra vocês que o Riobaldo é um jagunço, personagem principal do livro, e um dos questionamentos do Riobaldo, que tá contando aqui do Grande Sertão Veredas, é o seguinte: se o diabo existe ou não. Tu tá se perguntando, será que o diabo existe? Ele é um jagunço aposentado, contando a história dele, e como ele tinha muito pecado, ele tinha essa preocupação, né, que se o diabo existisse, ele tava ferrado, ele era um jagunço. Então ele tem esse questionamento, será que o diabo existe? Mas enfim, outra hora a gente pode falar do Grande Sertão Veredas. Vamos focar na questão da travessia. Ele fala assim: tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretida na ideia dos lugares de saída e de chegada. Às vezes o senhor sabe, a gente quer passar um rio a nado e passa, mas vai dar na outra banda. É num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que em primeiro a gente se pensou. Viver não é muito perigoso? Travessia. Se a gente tomar a vida como uma travessia, que ele tá falando, que ele se preocupa muito aqui, supondo aqui, a travessia, aqui estão as margens, certo? Notem, fazendo uma ligação com as margens da alegria. A alegria é uma coisa que tem margem, gente. A alegria tem
margem. Que travessia. Você se preocupa de chegar desse ponto aqui até esse. E você vai e nada e atravessa como ele fala. Só que você se esquece que quando você chega aqui acabou. E que a vida é aproveitar a travessia. Aproveitar o caminho. Aproveitar o nado. Não sei se é assim que fala. Aproveitar o atravessar. E você não vê porque você tá focado naquilo. E você deixa de perceber muita coisa. Você deixa de sentir muita coisa. Ou você deixa de descobrir muita coisa. Porque você se fecha. Por isso que a gente tem a treinamento com as crianças. Por isso que prestar atenção nesses encantamentos, nessas descobertas, refletir sobre isso, sentir isso, perceber a beleza e aproveitar a beleza. Isso é importante. Porque a felicidade, ela tem margem, certo? Então você tem que aproveitar enquanto você atravessa. Ela tá aqui, ó, o mais legal, o mais importante tá aqui. Não tá aqui quando você chega, é quando você sai. Mas tá no teu caminhar, na tua travessia. Como que nós aproveitamos a travessia da vida? O que a gente pode pegar, por exemplo, desse contexto de pandemia para compreender a nossa travessia? Nós estamos atravessando direito, nós estamos aproveitando, nós estamos olhando direito para as coisas, valorizando as coisas, percebendo as coisas, aprendendo com as coisas. Afinal de contas, o que nós podemos aprender nesse momento da nossa travessia? A reflexão que eu queria trazer para vocês era essa mesma. Se embaralhou a cabeça de vocês, se vocês ficaram meio confusos, a intenção é essa, para dar uma chacoalhadinha mesmo, mas assim, o que precisa ficar claro hoje para vocês? Que a arte, além da obra declarada, ela tem um sentido muito forte com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso atravessar. Por isso as margens da alegria, para que a gente compreenda esse encantamento e essa descoberta com as coisas que nós temos. E o texto de hoje para ajudar vocês, para ajudar a gente a ficar ligado nisso, a ficar atento nisso, a perceber isso. E a partir dessa percepção a gente refletir. O que eu posso aprender com isso? Olhar melhor para mim, olhar melhor para o outro, respeitar melhor o que eu sinto. Gente, sempre tenham um compromisso e um respeito com as coisas que vocês sentem. Isso é importante, tá? Isso é mais importante do que você só preencher conteúdo, preencher livro, preencher sistema. É respeitar o que vocês sentem. Isso é importante. E se o que vocês sentem é ruim, se vocês acham que é ruim, tentar aprender com isso para melhorar isso. Mas sempre respeite. Não tenham vergonha do que vocês sentem. Não tenham medo do que vocês sentem. E tentem aprender com o que vocês sentem, respeitando isso. A arte ajuda muito a gente a perceber isso. E isso também é extremamente filosófico, porque filosofia não é decorar conceito e repetir conceito. Não é repetir o que Sócrates disse, mas é aprender a partir do que o Sócrates disse, a olhar para o que nós temos hoje. Certo? É isso que nós podemos aprender, afinal de contas, com a arte. E como nós percebemos a arte? Em que sentido nós trabalhamos a nossa sensibilidade na vida, o nosso senso estético? Ou seja, a arte tem muita relação com a nossa vida. Talvez a gente não perceba. Ou talvez a gente ache que é só para bonito, que é só para enfeite. E quando a gente faz isso, a gente está deixando de sentir e de aproveitar um dos sentimentos mais bacanas, que é a beleza do mundo. Não no sentido de seguir padrão e colocar padrão. Não. É no sentido de se encantar com as coisas. No sentido de se apaixonar pelas coisas. Isso é importante. Então era isso que eu queria trazer
para vocês. A gente ainda vai trabalhar isso de uma forma um pouquinho mais didática, mais específica, não se preocupem, mas é essa a provocação. Esse vídeo de hoje é mais para lançar mesmo uma provocação em vocês. Agradeço a atenção de vocês. Até breve. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, tentem ficar bem. Eu tô aqui, vocês sabem como me encontrar se precisar. Vocês falem comigo. Estamos juntos nessa, certo? Não só para decorar conteúdo, mas pela nossa vivência. Isso é muito importante. Um beijo grande para todo mundo. Até a próxima.